Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bruna, eu faço nutrição na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E vou estar aqui ajudando vocês a entender um pouquinho melhor sobre como ter uma alimentação saudável, como continuar tendo uma alimentação saudável nessas condições diferentes que a gente está vivendo, que é de quarentena. E eu também vou responder as perguntas de vocês que estão aqui, para sanar as dúvidas e vocês poderem tá sabendo se cuidar um pouquinho melhor, mesmo nessa situação tão caótica, e que isso possa ajudar vocês a ter um melhor desempenho no vestibular, a conseguir estudar melhor, a conseguir se concentrar melhor, a conseguir ter mais disposição para desempenhar as atividades de vocês. E é isso, eu espero que vocês gostem bastante dessa aulinha e que ela possa ajudar vocês e contribuir no resultado que vocês vão adquirir no final do ano. Então vamos começar. A primeira pergunta que fizeram é como ter uma alimentação saudável, como começar a ter hábitos saudáveis. Uma alimentação saudável, além dela contribuir para um bem-estar físico, ela também vai contribuir para um bem-estar psicológico, mental e um bem-estar social. Então não adianta a gente fazer uma dieta toda regradinha e que a gente esteja bem nutrido se a gente não vai estar participando das refeições em família, participando de uma comemoração no aniversário de um amigo, claro que em situações normais, né, não nessa de quarentena que a gente está vivendo. Mas uma alimentação saudável, ela vai ser essa alimentação que você consegue tirar dela os seus nutrientes para você ficar saudável, para você não ter nenhuma deficiência de nutrientes, como uma anemia, alguma coisa assim. Mas também que isso não vai te privar de viver situações sociais importantes para sua vida. E nem que essa alimentação não vá sacrificar a sua saúde psicológica. E isso é muito importante, principalmente para vocês que estão nessa fase complicada, que é o vestibular, né? Pelo menos, meu ano de vestibular foi muito estressante e complicado. Então, que a nossa alimentação não seja mais uma fonte de estresse na nossa vida, já que a gente já tem várias, né? Mas como começar a ter essa alimentação saudável? Uma alimentação saudável vai ser composta principalmente de alimentos da alimentação nossa de casa, sabe? Arroz, feijão, macarrão, vegetais. Não tem por que ficar inventando muito nesses produtos fits e de dieta, porque eles são mais a indústria querendo vender pra gente, né? Não é necessariamente o que é mais saudável. A gente pode basear a nossa alimentação nessa alimentação de casa, com bastante vegetais, bastante frutas. Se você não gosta, se você não tem o costume de consumir, pode ir adicionando esses elementos aos poucos na sua alimentação. Adiciona as frutas numa vitamina, adiciona os vegetais num molho de macarrão, por exemplo, faz uma carne moída e coloca uma batatinha, uma abobrinha. Isso tudo vai contribuir para que esses alimentos a gente vá se acostumando com o gosto deles, até onde a gente possa chegar e comer eles crus numa salada. Isso tudo é um caminho muito gradual. E também dá pra fazer isso com alimentos que a gente não tem costume de comer e quer inserir, né? Não só com alimentos que a gente nunca comeu. Tipo, você provou, não gostou, mas você pode tentar ele de outras formas, sabe? Dentro de um ensopado, dentro de uma sopa, pra poder descobrir os vários gostos que esse mesmo alimento pode ter. E acho que essas são umas dicas legais que a gente pode ter e que são fáceis de aplicar na nossa vida, de como ter uma alimentação mais saudável. Outros pontos de uma alimentação saudável é a gente evitar alimentos super industrializados e super processados que vão ter aquela lista de ingredientes enormes. Pra gente saber se um alimento é saudável, olhar a lista de ingredientes dele é um caminho muito fácil pra gente descobrir isso. Então, se você for olhar a lista de ingredientes e tiver 15 ingredientes com várias coisas que você nem conhece o nome, tipo aqueles nomes estranhos de conservador disso, daquilo, acidulante, essas coisas mesmo que a gente não costuma ter na cozinha da nossa casa, é um sinal, um indício de que aquele alimento não é para ser consumido sempre, pode ser consumido ocasionalmente, mas ele não deve fazer parte da nossa alimentação diária, não deve fazer parte da base da nossa alimentação. Ele pode ser consumido de vez em quando, mas a alimentação básica mesmo do nosso dia a dia,
e que vai trazer pra gente nutrientes, e que vai fazer a gente ficar saciado, que vai fazer a gente se sentir bem, motivado e disposto pra poder estudar, pra poder praticar uma atividade física. Vai ser uma alimentação mais de casa mesmo. Vegetais, leguminosas, frutas e cereais também. Pão, essas coisas, tá bom? E preferir sempre os alimentos o menos processados possíveis, o menos industrializados, o mais próximo da versão que a gente encontra ele na terra mesmo, tá bom? Acho que assim, essas são algumas dicas de como a gente pode ter uma alimentação mais saudável e de como a nossa alimentação pode contribuir pro nosso bem-estar geral. Outra pergunta que vocês fizeram pra mim é como fazer a substituição de alimentos menos saudáveis para mais saudáveis. Como substituir as bobeiras de nossa alimentação, tipo esses alimentos que eu acabei de falar, que são mais industrializados, tem uma lista de ingredientes enorme. Como fazer a substituição. Se você consome esses alimentos em grande quantidade, o que a gente pode fazer é a substituição. Primeiro, a gente pensar que se a gente começar a cozinhar um pouquinho mais, ir para a cozinha da nossa casa, a gente consegue fazer muitos desses alimentos que a gente encontra enlatados e congelados e de diversas formas no mercado, né? A gente pode fazer iogurte em casa, a gente pode fazer pão em casa, a gente pode fazer pizza em casa, a gente pode fazer hambúrguer em casa, a gente pode fazer lasanha em casa. Todos esses alimentos que a gente encontra a versão super processada, biscoitos também, a gente pode fazer tudo isso em casa. Esses alimentos só existem na versão industrializada porque, primeiro, eles existiram numa versão caseira, culinária mesmo. Então, acho que um bom jeito da gente substituir esses alimentos, um jeito que eu aplico na minha vida, é aprender a cozinhar mais e ter esse interesse, sabe? O interesse na cozinha e voltar com o hábito de cozinhar é muito importante pra gente porque dá autonomia pra gente sobre a nossa alimentação. Quando a gente cozinha, quando a gente que vai pro fogão fazer as coisas, a gente que vai decidir a quantidade de açúcar que vai entrar ali, a quantidade de sal, quais temperos vão. Então, tipo assim, a gente vai adequar aquilo ao nosso gosto e a gente vai ter total controle sobre as quantidades que vão ser adicionadas ali. Por exemplo, uma lasanha de micro-ondas congelada que a gente comprou no mercado, você não pode decidir qual a quantidade de sal que tem nela, você não pode decidir a quantidade de carne, a quantidade de molho, a quantidade de massa. Ela já vem pronta, você só vai colocar ela no micro-ondas e ela vai ficar pronta pra você comer. Mas não necessariamente aquilo... Mas, tipo assim, você não vai ter controle sobre o que tá ali, sabe? Então, a gente voltar pra cozinha é um ótimo jeito da gente substituir esses alimentos. Porque a gente vai estar fazendo eles em casa. E mesmo que não seja uma receita muito considerada saudável, tipo uma pizza, um hambúrguer, uma lasanha, não necessariamente elas não são saudáveis. Mas numa alimentação saudável, esses alimentos vão fazer parte sim, eles têm o seu lugar e eles podem ser consumidos, mas com moderação em ocasiões específicas. Então, mesmo que ela não seja considerada uma receita super saudável, você fazê-la na sua casa sempre vai ser mais saudável do que você comprar pronta, comprar congelada. Porque na sua casa você tem... Você não vai ter os mesmos aditivos industriais que contém naquela lasanha de mercado. Porque, por exemplo, na sua casa, você pega os ingredientes e faz aquilo ali na hora, sabe? A lasanha de mercado, por exemplo, ela foi feita há meses atrás de quando você vai comprar e ela tem que durar mais muitos meses. Porque essa é como a indústria ganha dinheiro, fazendo os alimentos durarem mais. Então, eles precisam colocar muitos conservantes e acidulantes e várias outras coisas que vão impedir a proliferação de micro-organismos naquele alimento. Então, vai precisar ter esses compostos químicos que em excesso fazem mal para nossa saúde e sempre é sempre bom a gente evitar, sabe? Então na nossa casa a gente não vai ter acesso àquilo ali porque não é necessário, porque a gente vai estar fazendo aquilo ali e vai estar comendo na hora. Então, sempre vai ser mais saudável a gente fazer a receita na nossa casa. A gente fazer um bolo com uma farinha, com açúcar, com cacau, com a banana, é muito mais saudável do que a gente comprar um bolo pronto, por exemplo, ou uma massa pronta de bolo, entendem? E é assim que a gente pode substituir essas besteiras na nossa alimentação. Não necessariamente parando de comer, mas fazendo elas de forma mais saudável na nossa casa. Outra pergunta. Doces como chocolate podem atrapalhar na nossa rotina do dia a dia?
nessa situação de isolamento social e quarentena que a gente tá vivendo, é muito comum que a gente vá menos ao mercado, né? Então é normal que quando a gente vai no mercado, a gente faça um grande estoque das coisas. Por exemplo, comprar vários quilos de arroz, vários quilos de feijão. E com isso a gente acaba comprando também mais quantidade desses alimentos que são para ser consumidos só ocasionalmente. Como chocolate, como esses alimentos mais ricos em açúcar, esses alimentos que eu já expliquei, que são mais besteiras, né? Então, é comum que a gente tenha um maior estoque deles. E a vontade, né, fica muito maior e a possibilidade de a gente comer em grande quantidade é muito maior quando a gente tem um grande estoque daquele alimento. Então, a gente tá mais suscetível a comer mais desses alimentos, também porque estamos numa situação estressante, onde a gente não tá vendo nossos amigos, a gente não tá vendo os nossos familiares, a gente não tá tendo outras válvulas de escape que a gente tinha quando a situação tava normal, sabe? Então é normal que a gente tenha maior vontade de doces, maior vontade desses alimentos que são mais confortáveis, sabe? Esses alimentos que nos remetem a acolhimento, a conforto. Mas se a gente estiver comendo eles em excesso, pode atrapalhar no nosso dia a dia sim, porque você pode ter uma alimentação desbalanceada. Ou, por exemplo, um consumo de muitos alimentos doces em grande quantidade. Às vezes dá aquela moleza na gente depois que comeu, sabe? Dá vontade de dormir ao invés de fazer o que a gente precisava fazer. Então, sim, pode atrapalhar. Mas comendo esses alimentos com moderação pode ajudar a gente também a ter a ficar mais feliz, a poder, tipo, nossa, comi um alimento muito gostoso. Dá uma sensação de felicidade na gente. Dá uma sensação de prazer. Porque comer é prazeroso. Comer esses alimentos é prazeroso pra gente. Então que a gente possa usar esses alimentos ocasionalmente, em pequenas quantidades, sempre com equilíbrio, mas não usando eles como uma muleta pra passar por uma situação ruim, entendem? Alimentos não devem ser o nosso conforto nessa situação de isolamento social. A gente tem que procurar conversar com um amigo, conversar com uma pessoa legal, que possa ajudar a gente, fazer uma atividade física, fazer alguma coisa que dê prazer pra gente, mas que isso não seja comida, porque pode trazer malefícios pra saúde a longo prazo. Uma outra pergunta que veio aqui é como fazer uma boa reeducação alimentar? Às vezes a gente não entende um pouco o termo reeducação alimentar e acaba interpretando ele como uma dieta, só que mais tranquila de fazer. Não, reeducação alimentar é realmente a gente reeducar o que a gente achava que era uma alimentação saudável. É a gente se reeducar. Então, não adianta a gente fazer uma reeducação alimentar sem pensar nisso, sem pensar em mudança de hábitos, sem pensar em provar novos alimentos. Quando eu penso em reeducação alimentar, eu lembro de quando a gente é pequenininho, que é quando educam a gente do que é uma alimentação. Então, pra mim, uma reeducação alimentar pode ser como a alimentação dos nenéns. O que a gente faz com o bebê quando ele tá começando a comer? A gente motiva esse bebê a consumir alimentos novos, a gente oferece alimentos novos pra ele, a gente vê as preferências desse bebê, quais alimentos ele gosta mais, quais alimentos ele gosta menos. E uma reeducação alimentar pra gente deveria ser assim, porque a gente tem consciência que nem todo mundo teve essa educação alimentar quando era neném. Muita gente já foi introduzido a alimentos que não eram pra bebês, tipo aquela história do meu bebê tomou Coca-Cola com 2 meses e não morreu. Então nem todas as famílias tiveram esse cuidado com os nenéns, por falta de informação e tal. Então uma coisa que a gente pode fazer quando adulto é se reeducar alimentarmente. Mas o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que nesse sentido da reeducação alimentar. A gente procurar provar novos alimentos, novas frutas, novas verduras, pra gente ver o que a gente gosta e se fundamentar e poder basear a nossa alimentação naquilo ali, sabe? Como a gente faz com uma criança mesmo. A gente pensar em reeducação alimentar e essa reeducação se constituir em
comprar todos os produtos da a parte fit, light, diet do mercado e introduzir eles na sua alimentação, isso não é uma reeducação alimentar. Essa não é necessariamente a alimentação que vai te fazer bem, entende? Porque como eu falei, sobre os produtos mais industrializados antes, boa parte desses produtos light, diet do mercado vão ser esses produtos que, apesar de light, diet, zero, são aqueles produtos que tem uma lista de ingredientes enorme, de 10, 15, 20 ingredientes, que vão ter aqueles ingredientes que a gente nem sabe o que é, que são ingredientes de cozinhas industriais mesmo. Então, essa reeducação alimentar eu não vejo como não tá educando ninguém, sabe? A gente não tá aprendendo coisas novas, a gente não tá descobrindo coisas novas sobre a gente só tá consumindo o que a indústria coloca pra gente como o que é saudável, entende? Porque boa parte desses produtos de dieta, light, diet zero, não são o que realmente é saudável. É o que a indústria quer que a gente pense que é saudável e quer que a gente compre, gaste o nosso dinheiro, porque essa indústria é muito lucrativa. Vocês veem que tem muita gente que compra, muita gente que acha que shake pode substituir refeição. As pessoas acham isso porque a indústria faz muita propaganda sobre isso e isso vende. As pessoas compram, porque as pessoas não têm essa educação alimentar, que deveria ter tido quando era pequeno. Então, o que a gente pode fazer quando adulto é se reeducar. Só lembrar também que esses produtos light, diet zero, podem ser úteis para algumas pessoas, como pessoas com alergia ao glúten, com intolerância à lactose, pessoas diabéticas. Esses alimentos podem ser benéficos para essas pessoas, porque contém adoçantes ao invés de açúcar, ou não contém glúten, ou não contém lactose. Mas pra gente, que não tem nenhuma doença, não tem nenhuma intolerância, nem nenhuma alergia alimentar, não são necessários para nossa alimentação. A gente pode muito bem viver sem consumir esses alimentos. Eu, por exemplo, não como nada light, diet. A gente pode pensar uma boa reeducação alimentar como a gente reaprender o que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação legal pra gente. E não como consumir essas coisas que a indústria quer que a gente consuma. Uma outra pergunta falava sobre quais nutrientes podem fazer a gente ficar mais atento. Uma dieta saudável vai prover pra gente os nutrientes necessários pra gente ficar saudável, pra gente evitar ter doenças, pra gente evitar ter falta de vitaminas e minerais ou coisas do tipo. E essa alimentação saudável vai proporcionar pra gente bem-estar físico, bem-estar psicológico, vai promover pra gente uma maior disposição pra fazer as coisas do nosso dia a dia, porque a gente vai estar nutrido, a gente vai ter energia pra isso, porque a nossa energia vem da nossa alimentação. Então, essa alimentação saudável vai estar provendo isso pra gente. O que a gente pode fazer de vez em quando, que às vezes a gente pode interpretar mal essa informação? Por exemplo, a cafeína. Eu e mais muitos estudantes, inclusive vocês, às vezes costumam tomar muito café pra conseguir estudar. E esse hábito não é legal, porque não necessariamente a cafeína vai estar fazendo a gente ficar mais atento. Eu, por exemplo, se tomar muito café antes de estudar, eu vou ficar super desatenta e não vou conseguir focar no conteúdo, entende? Então, mesmo a cafeína não sendo um nutriente essencial pro nosso corpo, ela pode ser usada em algumas situações. Por exemplo, se acordou, tá super com preguiça de começar a fazer suas coisas, tomar um cafezinho é ótimo, porque dá aquele gás pra você começar o seu dia e pode te ajudar a ter aquele ânimo inicial pra começar a fazer as coisas. Mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque pode sair um pouco do nosso controle, sabe? A gente achar que vai passar o dia movido a café. E não é verdade. A gente pode ficar desatento, a gente pode ficar irritado, a gente pode ficar com taquicardia, doente, se sentir mal. Então é uma coisa pra gente tomar cuidado. Nutrientes mesmo, a gente tem que ter uma alimentação variada e principalmente vindo de coisas naturais, sabe, da terra mesmo, frutas, verduras, legumes, cereais. E isso vai fazer com que a gente possa ter a maior disposição possível, a gente pode exercer ao máximo as nossas habilidades, porque a gente vai estar nutrido, a gente vai estar alimentado, a gente vai ter energia pra fazer aquilo ali. Mas achei importante falar da cafeína também, porque às vezes a gente acha que
cansaço vai se resolver com cafeína. Às vezes se resolve com comida de verdade, né? A gente se nutrir. Mas a cafeína pode ser um aliado pra quando a gente por exemplo, quando acabou de acordar e tá meio indisposto, mas a gente tem que ter cuidado. Eu, por exemplo, não tomo, e outras pessoas que têm problema pra dormir podem se beneficiar disso também, é que depois de umas 4, 5 horas da tarde, eu tomo café descafeinado, se eu tiver com vontade de tomar café depois desse horário. Mas eu não tomo café com cafeína normal, porque me atrapalha muito a dormir, eu não consigo fazer nada, sabe? E dormir bem também é uma parte muito importante dos nossos hábitos saudáveis. Uma vida saudável vai ter como base, vai ter como pilares uma alimentação saudável, uma rotina de sono boa, em que a gente consiga descansar de verdade, atividade física, onde a gente consiga se movimentar, isso faz muito bem pra gente. E também manejo do estresse, tá bom? Pode ser feito outros hábitos saudáveis que eu falei. Exercício físico ajuda a lidar com estresse, dormir bem ajuda a lidar com estresse, estar bem nutrido ajuda a ficar menos estressado. Uma outra pergunta que vocês fizeram, puxando esse gancho da atividade física, da importância da atividade física no bom desempenho nos estudos. Eu acho que a principal contribuição da atividade física para um bom desempenho nos estudos é principalmente essa ação da atividade física de ajudar a gente a lidar com o estresse e promover bem-estar. Porque todo mundo sabe que a gente vai estudar melhor se a gente estiver se sentindo bem e se a gente não estiver estressado. Quem é que consegue focar quando tá estressado? Eu não consigo. Não consigo mesmo. Eu posso tentar estudar, posso até estudar porque eu sou obrigada a fazer aquilo ali se eu tiver alguma prova, mas não rende, não é um estudo proveitoso, não é um estudo onde eu consiga aprender as coisas. Dá pra fazer um decoreba ali, mas estudar pra aprender mesmo não acontece. Então, a ação da atividade física, eu não sou educadora física, eu sou estudante de nutrição, mas a gente entende um pouquinho disso como hábitos saudáveis, né? Então, o que eu posso falar pra vocês sobre atividade física é que a atividade física vai ter esse potencial de fazer a gente ficar mais saudável, ajudando a lidar com o estresse, fazendo com que a gente libere neurotransmissores que fazem bem pro nosso corpo, deixam a gente mais feliz, mais bem disposto, que são liberados quando a gente pratica atividade física, como a endorfina e a serotonina. E tudo isso vai fazer com que a gente estude melhor, fazer com que a gente se sinta melhor, e isso vai refletir na nossa rotina de estudos, vai refletir na nossa vida em geral. Outra pergunta que vocês me mandaram é como manter uma rotina de atividade física. Eu acho que rotina é uma coisa muito parecida, seja pra atividade física, seja pra uma alimentação legal, seja pra uma boa rotina de sono, seja pra uma boa rotina de estudos. É a gente se planejar e cumprir com aquele planejamento. Mas algumas coisas com relação à atividade física ajudam. Por exemplo, quando a gente está estudando, na nossa rotina de estudos, por exemplo, de vocês estudando pro Enem, vocês não podem escolher. Tem que estudar os conteúdos que vão cair na prova. Não tem como a gente escolher o conteúdo que a gente gosta mais e deixar de lado o que a gente não gosta pra poder fazer aquilo ali. Não dá. O conteúdo vai cair na prova a gente tendo estudado ou não. Então, um benefício da atividade física, da alimentação saudável, é a gente poder escolher. Dá pra gente ter uma alimentação saudável, com menos alimentos que a gente gosta, e dá pra a gente ter uma rotina legal de atividade física, fazendo e se movimentando como a gente gostar. Isso pode ser dançando, pode ser fazendo yoga, pode ser fazendo musculação, pode ser fazendo algum tipo de alongamento, pode ser pulando corda, pode ser brincando, fazer uma faxina, dependendo do nível, né? Pode ser considerado como atividade física, a gente dar uma corrida, a gente caminhar. O bom da atividade física e da alimentação são que a gente pode escolher, a gente tem autonomia pra escolher o que a gente gosta mais. Então eu acho que um primeiro passo pra gente ter uma rotina de atividade física é a gente escolher algum tipo de movimentação corporal que a gente goste, que a gente se sinta bem, que a gente consiga exercer com facilidade, que não seja um peso na nossa vida, seja uma diversão mesmo, tipo uma brincadeira. Mas que vai trazer benefícios a longo prazo pra gente e vai contribuir pra gente ter uma vida mais saudável,
ter mais disposição, ser menos estressado. Então, e também, eu acho que o planejamento vai ajudar muito com relação a qualquer tipo de rotina e de organização. É você tipo, planejar o seu dia e falar, sei lá, 6 horas, vou colocar uma aula de dança na TV e vou fazer. Ou todo dia quando eu acordar, eu vou caminhar. Por favor, em situações normais, né? Porque no isolamento social não dá pra sair caminhando pela rua. Nas cidades em que ainda não liberaram isso. Mas a gente planejar e cumprir com o planejado. Então, tipo assim, se você falou, anotou na sua agenda lá que, ó, vou todo dia de manhã, quando eu acordar, eu vou dar uma voltinha no quarteirão correndo ou caminhando. Todo dia, quando eu acordar, eu vou pular corda 50 vezes. Todo dia, quando eu acordar, eu vou me alongar. Todo dia, quando eu acordar, eu vou fazer isso. Ou tô de tarde, ou antes de dormir e tal. É a gente anotar, escrever ali, vou fazer sim e fazer. Na hora eu sei que bate a preguiça, na hora eu sei que a gente fica meio sem vontade, a gente gosta de arrumar desculpa, né? Eu adoro dar uma procrastinada nas coisas que eu tenho pra fazer, mas é a gente pegar e fazer mesmo sem vontade, porque no final a gente vê que vale a pena. Costuma acontecer muito comigo de quando eu começo a fazer atividade física, né? Tô ali no início, não tô gostando, tô achando super chato, podia estar fazendo. Tô pensando assim, nossa, podia estar fazendo coisa melhor. Mas quando eu termino eu fico, caramba, valeu muito a pena, tô me sentindo muito mais disposta, tô me sentindo muito mais relaxada. E no final a gente vê que vale a pena, sabe? Acho que uma coisa que eu não falei, não sei se falei, é que a atividade física também ajuda muito com uma rotina de sono, ajuda a gente a gastar uma energia e se sentir mais. E indo dormir, e na hora de dormir a gente tá mais cansado, mais pronto pra dormir mesmo. E ajuda a gente a ter aquele sono reparador, sabe? A não ficar muito rolando na cama antes de dormir. Gente, eu acho que é isso. Respondi todas as perguntas de vocês. E eu fiquei muito feliz porque eu já tinha anotado os assuntos que eu queria abordar. E as perguntas de vocês vieram bastante de encontro com isso. Eu consegui falar tudo que eu queria falar. Tudo que eu achava importante falar pra vocês por meio de respondendo as perguntas. Agradecer a oportunidade que o Face Educa me deu pra estar aqui. Falando um pouquinho pra vocês, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Que eu tô muito feliz de estar aqui e muito grata por ter tido essa oportunidade. E até a próxima.